A paz de Cristo, povo amado e abençoado de Deus, que a paz do Senhor alcance grandiosamente a tua vida. Nós temos um ensinamento maravilhoso da parte de Deus para a tua vida. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreve para que você não somente receba os maravilhosos ensinamentos aqui do canal para a sua vida, mas também você possa ser alcançado por Deus, através da forte e poderosa oração da meia-noite, que a gente faz aqui ao vivo todos os dias, em favor dos inscritos deste canal. Amém? Irmãos, a Bíblia diz assim, Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Alguém pode perguntar, Pastor Júlio, o que é lançar o pão sobre as águas? Lançar o pão sobre as águas é quando você faz aquilo que está escrito lá no livro de Provérbios, que diz assim: aquele que dá ao necessitado empresta para o Senhor, e Deus lhe pagará o seu benefício. Isso é lançar o pão sobre as águas. É impossível que você não colha aquilo que você planta. É impossível. Se eu plantar bondade, vou colher bondade. Se eu plantar maldade, também vou colher maldade. Quando a Bíblia diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará, empresta para 7, também para 8, porque você não sabe que mal vai haver sobre a terra. Isso é lançar o pão sobre as águas. Você ajuda o necessitado que bate na tua porta, você ajuda aquela pessoa necessitada, independente de quem seja. Você estende as mãos para poder ajudar, você está lançando o teu pão sobre as águas. Porque depois de muitos dias, você vai achar, diz a poderosa palavra de Deus. Ninguém planta hoje para colher amanhã. É impossível. É impossível. E cada tipo de plantação tem o tempo da sua colheita. Se você plantar um pé de milho, você vai colher entre 3 a 4 meses. Se você plantar um pé de manga, você vai colher aproximadamente entre 6 a 7 anos. Se você plantar um pé de couve, você vai colher aproximadamente entre 2 meses e meio a 3 meses. Então, dependendo daquilo que você plantar, aí será o tempo da sua colheita. Quando a gente estende as mãos para ajudar os necessitados, principalmente os domésticos da fé, que são os irmãos em Cristo, principalmente esses, né? Mas não se esquecendo que além desses, nós temos que ajudar a todas as pessoas, independente se seja cristão ou não cristão. Quando você estende as mãos para ajudar uma pessoa necessitada, você está emprestando para Deus. Veja que coisa linda. Olha que coisa tremenda. Você está emprestando para Deus. E se você empresta para Deus, não tem como Deus não pagar. Por quê? A própria palavra está dizendo, e Deus lhe pagará o seu benefício. Então, nunca se esqueça de ajudar os necessitados. Por que que quando a gente olha para a igreja de Atos, quando a igreja começa ali, porque era uma igreja abençoada, a Bíblia diz que a graça de Deus estava sobre todos. Por quê? A Bíblia diz, irmãos,
que tudo era em comum entre eles. O que eu tinha, o outro tinha. O que eu tinha, o outro tinha. Tanto é que houve uma necessidade entre os irmãos, e a Bíblia diz que Pedro faz uma convocação, comunica essa necessidade, e os irmãos começam a ajudar com aquilo que podia aos necessitados. E a Bíblia diz que não havia entre eles necessitado algum. Irmãos, hoje nós temos igrejas luxuosas, igrejas grandes, templos luxuosos. Hoje nós temos muitos pregadores que pregam bem, fala bonito, pregadores que muitas vezes diz levanta e anda, pregadores e pastores cheios do dom de Deus, cantores e cantoras que louvam, que é uma beleza. Mas será que é somente isso? Porque quando você vai lá para o livro de Coríntios, no capítulo 14, o que é que Paulo escreve para os coríntios? Paulo escreveu dizendo, ainda que eu tivesse a fé de transportar os montes de um lado para o outro e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Ainda que eu tivesse, ou melhor dizendo, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria, disse o apóstolo Paulo. Ele diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Por que Paulo escreve isso para a igreja de Coríntios? Porque a igreja de Coríntios era uma igreja dotada dos dons de Deus. Paulo chega a olhar para a igreja de Coríntios e dizer, nenhum dom vos falta. Era uma igreja completa com os dons de Deus, mas era uma igreja que era possuidora dos dons de Deus, mas não era possuidora do amor. Precisava ter o amor. Precisava amar uns aos outros. E a Bíblia diz assim, se a gente vê o nosso irmão necessitado e fechar o nosso coração, como estará em nós o amor de Deus? A Bíblia diz que aquele que ama, Deus está nele e ele está em Deus. E sabe o que é? Olha, irmãos, a gente tem tanta igreja rica, milionária, e tanta gente passando necessidade, tantos irmãos desempregados passando necessidade, com igrejas ricas e grandiosas, luxa e vivendo em uma alta condição financeira, com tanta gente necessitada. Adianta isso? Nada disso adianta. Não adianta a gente ter uma igreja luxuosa, grandiosa, não adianta a gente ter templos luxuosos, templos que custou bilhões para construir, não adianta a gente ter um povo cheio dos dons de Deus, mas a gente não ter um povo, não ter uma igreja que está focado na caridade, não ter uma igreja que está focada no amor, não ter uma igreja que quando o seu irmão está necessitado, não estende as mãos para ajudar. Não adianta. Tiago escreveu dizendo, se a gente vê o nosso irmão necessitado e não dá as coisas necessárias que ele precisa, como nós vamos ajudá-lo? Ele disse assim, se o teu irmão estiver com falta de alimento e você der roupa, o que você está fazendo? Você não está fazendo nada, porque o que ele precisa é de alimento e não de roupa. Quantos irmãos necessitados que chega necessitado, em vez do pastor ajudar a mexer no cofre para ajudar, sabe o que eles fazem? Vamos orar para Deus abençoar a vida do irmão. Vamos orar para Deus entrar com providência. É a maior hipocrisia do século 21, é quando eles fazem isso. Porque a Bíblia diz assim, quando o teu irmão chegar na tua porta e te pedir, não te negues tendo você contigo. Não te negues tendo você contigo. Então, irmãos, tudo é baseado no amor. Não adianta tudo que a gente tem hoje. Não adianta uma igreja famosa como a Igreja Deus e Amor, espalhada no Brasil e no mundo. Não adianta uma igreja famosa como a Igreja Universal, como a Assembleia de Deus, Congregação e muitas outras, se não tiver o amor, se não for baseado naquilo que Paulo disse. Nada disso me aproveitaria se nós não tivermos a caridade.
A marca do cristão é essa que Cristo nos ensinou. Jesus, ele disse, se vós amardes uns aos outros, então todos conhecereis que sois os meus discípulos. Vamos fechar esse vídeo colocando na sua cabeça uma coisa: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Aquele que dá ao necessitado empresta para o Senhor, e Deus lhe pagará o seu benefício. De nada nos adiantaria ter templos luxuosos como hoje, se nós não tivermos a caridade. Amém? Deus te abençoe grandiosamente, que a mão de Deus alcance tua vida.